vamos ver agora, como se isso não fosse o suficiente, de um babaca falando que pode ter um fuzil e não necessariamente um bandido, porque investigadores da Polícia Civil do Rio de Janeiro informaram que um integrante do Comando Vermelho viajou à Ucrânia, deve ser um trabalhador, para adquirir treinamento em táticas usadas em zonas de guerra. Claro, é simplesmente para vir aqui e vender garrafinha de água na praia. O foco das investigações é Felipe Marques Pinto, de 29 anos, que possui antecedentes criminais relacionados com tráfico de drogas. Segundo a corporação, Felipe embarcou 3 vezes do aeroporto do Galeão, no Rio, com destino inicial a Lisboa, Portugal, antes de chegar à região em conflito. A primeira estada, iniciada em junho de 2023, durou 6 meses. Na segunda, entre junho de 2024 e junho de 2025, ele permaneceu 1 ano na Europa. Uma terceira viagem ocorreu 9 de setembro desse ano. E olha só, a pessoa tem antecedentes com drogas, vocês vão ver a figura aqui, e me digam, e a polícia sabe quando ele sai, o que ele fez, e por que ele está livre? Eu não entendi. Mas olha, vê aí, vê ali o trabalhador. Vamos ver o inocente que porta um fuzil, mas não necessariamente bandido. Bora. Meu mano Cafu, beleza pura? Boa tarde, bom dia, boa tarde por aí, boa noite. Fé em Deus, é nós mesmo, é o Comando Vermelho, puro e sem mistura. Forte abraço pro meu mano Cafu, entendeu? Eterno dono da favela da Central, na Raul Veiga, no Alcântara, entendeu? Um forte abraço para todos os irmãos aí que estão na correria aí, estão na luta do dia a dia. Esse vídeo aqui vai em homenagem pro mano Cafu, entendeu? Porque independente do que aconteça, nós somos eternos soldados dele. Independente do que aconteça, independente do que seja. Nós somos eternos soldados do Cafu. Entendeu? Seja em qual parte do mundo estivermos, nós somos eternos soldados do Cafu. Valeu? Esse aqui é um forte abraço, um forte beijo, comando para toda a família Central, para toda a família da favela da Central, da comunidade da Central. Valeu? Família do Cafu, família dos demais. Tamo juntos aí até o fim. Forte abraço para todos. Forte abraço do mano cientista. Mano cientista. Valeu, galera. Vamos que vamos. Essa daqui não é de mentira não, essa daqui é de verdade. Essa aqui é de verdade. E aí, Thiago? Nossa, um brinde às redes sociais. Um brinde às redes sociais, Segré, mesa, que materializam todo o nosso imaginário do que era um traficante em atuação, do que é um narcoterrorista. Não é narcoativismo, não. O terrorismo tem algumas bases. Tem o terrorismo psicológico, o terrorismo de Estado, como a Gleisi falou ontem, né? O terrorismo tem um tom político. Não, e tem o narcoterrorismo, Gleisi. E o que é isso aí? O que é o BMW ontem que amarrou, não ontem, né? Porque foi veiculado ontem até no programa do filho do Datena lá, amarrou o traficante que devia para ele, sei lá o que fez, num carro e saiu puxando, como se fosse um pedaço de cocô. Isso é terrorismo puro e tá ali a rede social materializando toda essa situação. E aí hoje você quer passar pano para esse tipo de situação, falando que o terrorista no Brasil ele não usa arma, ele usa batom? E Segré, quando a Ucrânia iniciou o recrutamento através do WhatsApp, através do Telegram, através do Signal, repetindo a fórmula bem sucedida na Colômbia, recrutando brasileiros para lá trabalharem, combaterem a Rússia por salários de até $25 mil, ostentando inclusive oficiais da Kiev experientes ao lado de brasileiros que ali recém chegavam, claro que abria um grande vácuo e uma grande possibilidade para que faccionários também integrassem nesse voluntariado, no caso, um voluntariado qualificado para trazer aqui para o nosso país o combate, a facção com outro patamar, um patamar bélico. Arthur. Segré, em relação à Ucrânia, eu até comentei na semana passada que quando essa guerra acabar, lá da Rússia na Ucrânia, todo o espólio de guerra, esse armamento, vai vir tudo para a América do Sul. Se preparem, hein? Se tudo importado para cá, vai invadir os morros. Se preparem que vai ter muita arma moderninha aqui chegando na região. E quanto a esse nobre vereador, que é uma mula lá de Botucatu, ele ignora o óbvio da lei, né? Porte ilegal de armas é um crime. Portanto, só de portar um fuzil, ele já é um bandido, pelo simples porte. Ele pode até não usar, ele pode não dar um único tiro. O porte ilegal já é crime, portanto, ele é bandido. Perfeito. Professor Suano.
Essa greve é bem interessante, que na demonstração do vídeo, o indivíduo ele fez questão de mostrar que ele está sendo bem treinado, porque ele fez ele desmontou o fuzil, creio que aquilo é um AK, em primeiro 47. escalão. É um AK-47. Ele desmontou em primeiro escalão. Aquele que o combatente tem que saber imediatamente montar e desmontar para limpar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora eu quero ver aí, Lula, como é que você vai resolver esse problema. Que haja soldados da fortuna, ou melhor, mercenários, falem como achar melhor, e isso acontece, eu gostaria de como é que você vai explicar para o teu amigo Putin que narcotraficantes, que você recusa dizer que são terroristas, estão indo para a Ucrânia para matar ou para trabalhar ou para combater soldados russos. E se porventura você alegar que não, ele não foi lá para fazer isso, ele foi lá apenas para fazer um treinamento, como é que você vai explicar para a sociedade brasileira e para a sociedade ucraniana que o governo ucraniano está levando narcotraficantes para fazer treinamentos e depois voltar para o Brasil? Explica isso para o povo brasileiro. Você sabe por que as pessoas chamam favela de favela? Conhece a história? Não conhece a história? Então, eu, argentino, vou te contar a história das favelas no Brasil. E começa o editorial do dia de hoje. A história das favelas no Brasil começa muito antes da palavra tráfico existir no vocabulário urbano. Em 1897, após o fim da Guerra de Canudos, soldados brasileiros que lutaram na campanha sertaneja foram levados ao Rio de Janeiro, na época, a capital do país. Prometeram-lhes moradia como reconhecimento pelos serviços prestados, mas o governo não cumpriu a promessa. Sem ter onde viver, muitos desses ex-combatentes subiram um morro e por isso foi chamado Morro da Providência, para que o governo na época tomasse providência deles. Essa região é próxima à região portuária. Lá, construíram barracos de madeira e lata e batizaram o lugar como Morro da Favela. Era em referência à planta espinhosa encontrada no sertão baiano, onde eles haviam lutado. Esses homens não eram criminosos, eram trabalhadores, soldados, pais de família que deixaram sangue no campo de batalha e receberam esquecimento como recompensa. A origem da favela é, portanto, ligada à injustiça social do Estado, à negligência e ao abandono. A favela nasceu da ausência do Estado, não do crime. Ao longo de décadas, o Rio de Janeiro cresceu, a cidade se urbanizou, a economia se movimentou, mas o Morro da Providência e tantos outros que vieram depois ficaram sempre à margem. O Estado não levou saneamento, não levou escolas, não levou segurança e não levou oportunidades. Deixou apenas informalidade, sobrevivência e improviso. E onde o Estado não chega, alguém chega por ele. Foi assim que, num vazio de poder público, surgiram as primeiras formas de controle territorial informal. Primeiro vieram grupos de proteção improvisada, depois o jogo do bicho, mais tarde o crime organizado e, finalmente, o narcotráfico. Não porque o morador fosse bandido, mas porque a ausência do Estado criou a oportunidade para que o bandido se apresentasse como autoridade e protetor dos que tinham sido esquecidos por aqueles que sempre prometeram proteção e nunca cumpriram. O crime deu a essa parte da população o que o Estado negou: gás, internet clandestina, transporte alternativo e a percepção de segurança. Tudo isso o crime cobra sem pudor e, na ausência do governo, o que nasceu como paliativo se transformou em realidade para milhões de pessoas. Assim, o trabalhador de bem, honesto, que acorda cedo, que luta, que resiste, como aquela planta chamada favela, foi aprisionado dentro da própria comunidade. Não pelo território, mas pelo medo e na certeza que o Estado esqueceu dele. É preciso dizer com clareza: favela não é sinônimo de criminalidade. Favela é sinônimo de resistência, de luta, de abandono e de promessa quebrada. O problema nunca foi o morador. O problema foi o Estado que virou as costas. E quando o Estado se afasta, ou pior, quando o Estado se torna conivente, o poder não fica vazio. Ele é ocupado por quem tem armas, dinheiro e método. Onde o Estado se cala, o crime fala. Onde o Estado falha, o crime governa. E quando o bandido manda,
seja pela incompetência, cumplicidade ou pela desídia do Estado, até o trabalhador honesto se torna refém dentro da sua própria casa.